quem é as pessoas que vão fazer isso? De quem é a responsabilidade? Por exemplo, quem é o controlador, quem é o operador, quem é o encarregado dentro desse circuito que nós estamos vendo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, num condomínio, nós temos lá pessoas que vão ter que arcar com algumas responsabilidades. De quem detém essa responsabilidade, quem seria, como eu disse no início, tem uma estrutura, né, que é o titular dos dados, que somos todos nós, né, dos dados pessoais, e a lei diz sobre isso. Depois disso, acompanha o controlador, o encarregado, o operador e até a ANPD, que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, fica aí também, eu acho que para a gente dar um sentido no que o Júlio está comentando, dentro disso, que é a responsabilidade desse trabalho. Complementando aqui com o que o doutor Nadur trouxe, né, para nós aí, né, qual seria o papel do condomínio, né, dentro da LGPD, né? Qual seria, o que ele é, né? Ele é um controlador, ele é um operador, né? Então, assim, é muito importante estabelecer isso, porque é a partir daí que a gente consegue correr atrás do que precisa ser feito, né? Mas então, Sim. respondendo essa pergunta, né? O condomínio é o controlador, né? O Cláudio já deu uma pista ali, quem que é o responsável por cuidar dessas coisas, né, Cláudio? Né? Quem seria? Quem seria? É o síndico, ele é o administrador, né? Dessa pessoa jurídica. A Receita Federal tem até um código específico lá, condomínio edilício, né? Olha que nome bonito, né? Domingo à noite falar em condomínio edilício, né? Os internautas falam, nossa, que negócio aí. Não é condomínio delícia, não, condomínio edilício, tá? Então, o responsável, Júlio, de fato, é o síndico, mas quem é o controlador, quem toma decisões sobre o tratamento de dados, lembrando que tratamento de dados é gênero, e nós temos aí mais de 19 verbos de ação. Então, se você coletar dados, transmitir dados, compartilhar dados, então, quando nós falarmos tratamento de dados, está incluída aí a coleta de dados, tá? Então, a própria lei, ela traz esse gênero e as espécies de tratamento. E a coleta é uma delas, né, Júlio? Lá na portaria você coleta os dados dos visitantes, quando você tem um novo inquilino no edifício ou um novo comprador, você coleta os dados, né, até para fins da emissão do boleto, né? Sempre vai precisar emitir o boleto, então vai coletar dados, além do que nós falamos da portaria, por exemplo, o CPF, o próprio e-mail, não é assim? O celular, às vezes, né? Então, nós vamos coletar, conforme a finalidade, um conjunto de informações necessárias, aí o princípio da necessidade, olha que interessante, para atender, né, aquelas demandas financeiras, demandas de portaria, demandas de disposição de vagas de garagem, enfim, tem edifícios que tem rodízio de garagem, né? Olha só, essa é outra gestão complicada, gestão lá dos armários de depósito, ó. Então, tem tantas variáveis possíveis, e esse controlador é o edifício, representado, né, pelo síndico, que é eleito em assembleia, e ele tem que agir com todo o cuidado e diligência necessária, doutor Nadur, sob pena até de responsabilização, tá? Então, você, síndico, que está conosco agora, mergulhe na Lei Geral de Proteção de Dados, reúna o seu conselho consultivo e comece a tomar providências, fazendo aí, o doutor Júlio já comentou, né, um mapeamento, um diagnóstico dos processos, quais são os dados que eu trato, etc. Então, amanhã, segunda-feira, cedinho, doutor Nadur, o síndico já, né, vai começar a ler, hoje, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, e amanhã já começa a tomar providências, né? Nós vamos dar aqui meio o caminho das pedras também, né, Júlio? Para as pessoas ficarem atentas. Então, de um lado, nós temos o controlador, que é o condomínio, tá? Ou a clínica, né? Vamos aproveitar e trazer a clínica aqui para nossa discussão também. O hospital. O hospital, Isso, então... E o próprio consultório médico, né? O consultório médico, doutor Nadur, o consultório do advogado, né? Também, né? Também. Também. O advogado às vezes se exclui disso, não. Você aí, colega do outro lado, você trata dados, né, de pessoas. Então,
o controlador é a pessoa jurídica. Agora, cuidado, não é somente a pessoa jurídica. A pessoa natural, você, um advogado, pessoa física, ele pode exercer de forma liberal, ele também tem que observar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ok? Então, vale para a pessoa natural ou pessoa física que tem atividade econômica. Essa é a ideia da lei. Do outro lado, né, Júlio? Aliás, ao lado do controlador, quem que nós temos é o operador, que é a pergunta que o doutor Nador fez. Quem é o operador, doutor Nador? É o preposto, é o representante do condomínio. Vou dar um exemplo aqui, né, Júlio, para ficar claro, né? O escritório de contabilidade é um preposto para elaborar a folha de pagamento, por exemplo, né, dos empregados do condomínio. Então, essa figura, ele representa, ele trata dados em nome do condomínio, em nome do hospital, em nome da clínica. Então, desse lado, nós temos mais uma pessoa ainda importante, que é o encarregado de proteção de dados, que exatamente auxiliará o controlador na comunicação do controlador com a pessoa física, o titular dos dados. E, além disso, esse encarregado de proteção de dados, que na União Europeia ele chama, é o nome chique, doutor Nador, DPO, e será também o canal de comunicação com o órgão fiscalizador, que é a ANPD. Do outro lado, quem que nós temos? A pessoa física, o titular de dados. Então, o doutor Nador é um titular de direitos em relação à proteção de dados, eu, doutor Júlio. Então, nesse sentido, agora, quem está do lado ali do titular? Nós temos a ANPD, que é o órgão fiscalizador, podemos ter o sistema PROCON de defesa do consumidor, podemos ter o Poder Judiciário, né? Exatamente para fazer valer esses direitos. Então, é como se fosse, né, uma balança que tem que estar calibrada. Se você não tomar providências como controlador em relação aos tratamentos de dados, né, você vai ser acionado pelo outro lado. Então, olha a importância desse tema. E você, como administrador, né, Júlio, você tem que afastar esse risco. Ninguém quer ser conduzido sob vara, né, doutor Nador? Mas vara civil, vara penal. Sim. Doutor Cláudio, quem é o responsável pela implementação da LGPD nos condomínios? Eu vou responder aqui, mas, Júlio, normalmente, na metodologia que o doutor Júlio adota, ele indica, né, claro, depende do tamanho da operação, a criação de um grupo de trabalho, de um comitê. É claro que nós temos condomínios que são menores, né, que não tem tantas torres, tantas unidades, isso eventualmente ficará sob a coordenação do próprio síndico, mas nada impede que um próprio morador que detenha conhecimento de segurança da informação e que tenha algum conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, então, o controlador, pelo seu representante, que aí eu colocaria o síndico e mais o conselho consultivo, podem contratar ou indicar uma pessoa física, morador ou não, ou uma pessoa jurídica. Então, nós atuamos como encarregado de proteção de dados em alguns clientes. Eles optaram em delegar essa operação, né, porque não conhecem tanto a legislação, enfim, está em processo de implementação, mas pode ser um condômino, pode ser alguém do conselho, pode ser o síndico. Então, nesse sentido, alguém tem que coordenar esse trabalho. Eu entendo que é papel primordial do síndico e do conselho consultivo, somando um com o outro.